E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Aqui quem fala é o Danilo de Figueiredo, como vocês estão? Eu tô sozinho hoje porque, questões de agenda, né? O episódio seria eu e o Fábio. O Thiago tá trabalhando, não consegue. Mas tanto a minha agenda quanto a do Fábio não se encaixaram. É para gravar na segunda, não conseguimos. Culpa minha. Mas e o Fábio não conseguia hoje, então acabou que vim gravar sozinho, né, o episódio. Já aconteceu antes, primeira vez aqui na Blick, que eu gravo sozinho, mas ficará bom também. Modéstia à parte, é um assunto que eu gosto muito, que eu domino bastante, então eu acho que vai render um bom episódio. É, o episódio acaba tomando uma questão de uma continuação do episódio anterior, né? O episódio anterior a gente falou sobre o Che Guevara, especificamente sobre a biografia dele. E hoje a gente vai falar sobre a Revolução Cubana em si, né? A gente abordou, obviamente, a temática no último episódio, mas agora nós vamos nos aprofundar. Então, aproveitar um pouco essa questão da agenda para aprofundar em relação a essa temática, né? Nós já temos outros episódios sobre a Revolução Cubana no nosso podcast, mas episódios em áudio, né? Sem ser em episódios em vídeo. Primeira vez que a gente vai tratar do tema especificamente em vídeo. Mas igualmente recomendo outros episódios sobre a Revolução Cubana, que, salvo engano, teve um, acho que foi o segundo sobre essa temática. A gente convidou um amigo cubano meu para falar sobre a percepção dele na vida em Cuba, ah, que é sempre um motivo de muito debate, né? Então, nada melhor que um cubano falando. Nesse episódio, infelizmente, não conseguimos trazê-lo de volta, mas, por novamente questão de agenda, mas de qualquer forma já tem esse episódio publicado lá. Infelizmente só em áudio, né? Pois bem, e uma outra coisa que eu queria deixar duas coisas, na verdade, que eu queria deixar um adendo, que é o que a gente sempre fala, que é a questão do anacronismo. É, Nós aqui do podcast não tomamos esse problema, não tomamos esse caminho, que é, ou seja, não analisar as questões do passado com o olhar de agora, né? Então, por exemplo, como a gente falou na questão do Che Guevara. Che Guevara era um homem homofóbico, mas é um homem que nasceu em 1928, né? Então, todo mundo que nasceu em 1928 era homofóbico, né? Então, isso é um anacronismo, né? Ficar taxando o Che de homofóbico pura e simplesmente sem um contexto histórico, é um anacronismo histórico, né? Nós não faremos isso nem para um lado nem para o outro, ou seja, também não vamos analisar a questão da Revolução Cubana com paixões, achando que tudo é maravilha, sem a devida crítica social em cima disso. Então, o podcast aqui a gente sempre priorizou desde o início, mesmo que isso não seja popular, né, que isso afaste a polêmica, a gente sempre prioriza a responsabilidade historiográfica, né? E a bibliografia dos nossos estudos estão sempre em todos os episódios na descrição do grupo. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Bom, a Revolução Cubana, ela é uma continuidade da Revolução da luta pela independência, né? O povo cubano pegou em armas para se libertar da dominação secular dos espanhóis e desenvolveu uma luta revolucionária, de fato, né? Pegando em arma e lutando contra os espanhóis, literalmente, não só a luta política, mas a luta em armas, né? A luta militar. E esse processo de independência se deu até 1898, quando os Estados Unidos da América entraram na equação, ajudando, sempre entre aspas, né, o povo cubano a se libertar das amarras coloniais espanholas. Só que, obviamente, essa ajuda, ninguém é bonzinho na Terra, né? Essa ajuda, obviamente, tinha o preço do interesse estadunidense na região, né? Então, assim, os Estados Unidos, ele tem dois norteadores da geopolítica, né? Que é o Destino Manifesto e a Doutrina Monroe. E daí vai depender se o político, o presidente dos Estados Unidos é republicano ou democrata. Normalmente os republicanos entendem que devem levar o American Way of Life para o mundo, mas especificamente para a América. A América, e daí entende-se Canadá até o sul da Patagônia. A América é um continente dos Estados Unidos, que os Estados Unidos devem levar sua ideia para lá, seu modo de vida para lá. E, portanto, todo o território ali pertence aos Estados Unidos, né? Então, é função dos Estados Unidos dominar essa região.
Os democratas entendem a mesma coisa, só que mais aprofundado, que daí seria o Destino Manifesto, né? Os democratas entendem justamente a mesma coisa em relação à América do Sul, mas com o plus de entender que esse American Way of Life é um destino manifesto, né? Um destino de Deus para o povo estadunidense e, portanto, o estadunidense deve dominar a cultura do mundo inteiro, né? Então, o que separa nesse ponto da geopolítica Estados Unidos e... Estados Unidos, não, desculpa, democratas e republicanos, é justamente isso. Os republicanos são mais focados na América, nas Américas, e o democrata é mais focado no mundo inteiro, né? Então, ele realmente quer espalhar isso para o mundo inteiro. E nesse momento, portanto, os Estados Unidos colocam em prática essa ideia e ajuda Cuba a se libertar do colonialismo da Espanha, mas passa ele próprio, os Estados Unidos, a dominar todos os aspectos da vida econômica e política de Cuba, né? Economia e política sempre estão lado a lado, né? Eh, Cuba e Miami são muito próximos, né? Um bom nadador, o Michael Phelps consegue tranquilamente atravessar a nado Miami até Havana, até Cuba. É, então é uma região muito próxima, então é meio que o quintal dos Estados Unidos de fato. E nesse primeiro momento, a, os Estados Unidos passam a dominar Cuba de uma forma muito explícita. Por exemplo, os presidentes eleitos em Cuba antes de aprovar mudanças de lei, constitucionais e tudo mais, tinham que reportarem a Washington. Então, tinha essa comunicação direta entre Cuba e Estados Unidos de uma submissão muito evidente, né? Então, um domínio político muito claro e um domínio econômico muito claro também. Então, assim como aconteceu na Nicarágua, na Guatemala, a gente falou aqui no episódio da Nicarágua, né? Existia uma empresa chamada United Fruit of America que detinha o controle de distribuição de tudo em Cuba, né? Água, transporte, energia, tudo era segurança, oferta de segurança, né? Tudo passava na mão dessa empresa e a balança comercial dessa empresa era profundamente favorável aos Estados Unidos e à própria empresa, evidentemente, né? Então, o pagamento de impostos que a empresa fazia não ia para Cuba, ia para os Estados Unidos e tudo mais. Então, isso é um processo comum em toda a América do Sul e especialmente em toda a América do Sul, não, desculpa, em toda a América Latina, mas em especialmente a América Central e Caribe. Essa região, América Central e Caribe, passa a ser dominada por essa empresa diretamente ligada aos Estados Unidos, ao governo dos Estados Unidos, de uma forma muito profunda, né? Então, e além disso, um terceiro aspecto dessa dominação é a presença de cassinos e prostíbulos em Cuba, que basicamente era tudo que os Estados Unidos, que a elite estadunidense, obviamente, queria frequentar, não podia nos Estados Unidos, colocava em Cuba, né? Então, Cuba passou a ser uma casa de praia da elite estadunidense, e lá, especialmente com cassinos, prostíbulos e muito rum, né? Uma produção de rum muito grande. E além disso, os Estados Unidos dominavam justamente a produção de açúcar de rum de Cuba. Então, as duas grandes produções da economia cubana eram completamente drenadas para a economia estadunidense. Então, era um domínio muito absoluto, né? Então, era um domínio não literalmente colonialista, né? Porque não era uma metrópole sobre uma colônia, mas praticamente isso, né? Só tinha essa questão jurídica que diferenciava, mas na teoria Cuba era independente, mas na prática, evidentemente que não, né? Então, ah, eh, ao mesmo tempo que isso foi se desenvolvendo, a população cubana percebeu isso, né? Que, na verdade, eles tinham se livrado de um dominador, que era a Espanha, e transformado o domínio em outro dominador, que é os Estados Unidos, né? E daí a população cubana continuou com aquela guerrilha que tinha antes, continuou, ah, só mudou o alvo, né? Saiu o ataque ao espanhol, passou o ataque ao estadunidense. E houve um desenvolvimento muito grande também do nacionalismo em Cuba. Só que não é o nacionalismo atual, né? Que a gente tem na América do Sul. É um nacionalismo que é muito presente no século XX, na América do Sul, na América Latina, e é o famoso nacionalismo latino, que é algo muito característico, e vai ter também em países na luta anticolonial africana, por exemplo, que é muito comum em países que foram colonizados e que depois da colonização passaram a sofrer uma ação imperialista de países imperialistas do centro do capitalismo, né? No caso da América Latina, dos Estados Unidos,
que é a noção de que vai unir trabalhadores e pequena e média burguesia, que é a noção de que o nosso país é para nós mesmos. Então a gente vai fazer o que for necessário para o desenvolvimento do país, mas nós vamos fazer, não os Estados Unidos, a Inglaterra e tudo mais. E isso unia trabalhadores e ah, pequena e média burguesia. Então, ainda assim, é uma ideia capitalista, né? Então, não é, nesse momento, não é uma luta revolucionária pelo socialismo. Mas ainda assim é um processo muito importante de ser analisado, porque justamente em Cuba ficou muito famoso esse processo, que é a frase Cuba é para os cubanos, né? Que o Camilo Cienfuegos, que era uma das lideranças socialistas da Revolução, defendia muito. Que todo o processo passa também por esse nacionalismo, mas é um nacionalismo diferente, né? Então, você vai encontrar essa característica nacionalista também em comunistas ali, porque é um processo de autodeterminação do povo cubano. E assim é como acontecia com vários outros povos latino-americanos, né? E isso é, de fato, muito, muito, muito comum nesse período na América do Sul. Daí, continuando, essa dominação continua, né, persiste. A gente chega nos anos 1940 e durante essas 4 décadas iniciais do século XX, o que acontecia em Cuba era justamente essa dominação política, com os Estados Unidos norteando aqueles governos que estão ali, né? Então, se o governo começa a se abrir muito para uma ideia, por exemplo, nacionalista latino-americana, os Estados Unidos intervia, inclusive muitas vezes derrubando esse governo, né? Trabalhando para derrubar esse governo e colocando outro no lugar, outro mais ah, que encaixava mais com a determinação dos Estados Unidos. Um desses governos, por exemplo, é o governo do Fulgêncio Batista, eleito presidente de Cuba em 1940. Governou democraticamente, entre aspas, até 1944. Ele é um governo bastante submisso aos interesses estadunidenses, então ele passa a ser um político aliado aos interesses ah, dos Estados Unidos. E normalmente esses políticos aliados aos interesses dos Estados Unidos, eles faziam parte de uma elite cubana, né? Da alta elite cubana. Porque a pequena e média burguesia, embora sejam burgueses, eles são muito mais próximos da classe trabalhadora, né? O dono da padaria, o dono do pequeno mercado, mas esse cara trabalha muito também, tal qual um trabalhador, às vezes até mais que o trabalhador. Mas ele tem um rendimento baixo, né? Porque ele é um dono de um pequeno negócio. A alta elite já é diferente, né? Então não dá pra comprar o dono do mercadinho de esquina com o dono do Walmart. São coisas diferentes. O Fulgêncio Batista, ele era representante dessa alta elite, era a única parcela da população que lucrava com a situação econômica cubana, né? Então era um nível de desigualdade muito profundo, uma minúscula parcela da população lucrando, que era a alta elite de Cuba, e essa sim completamente alinhada aos interesses estadunidenses. O Fulgêncio Batista era esse representante. E daí ele volta, sai do governo em 1944, né, e retorna em 1952 como um ditador, porque, como sempre acontece na América Latina, existia um início de um governo mais progressista, nada socialista, nada assim, apenas mais progressista, com interesse no desenvolvimento mais autônomo do capitalismo cubano, e isso já é o suficiente para os Estados Unidos derrubar esse governo e colocar outro político mais conservador, no caso, Fulgêncio Batista. Então, aqui em 52, o Fulgêncio Batista, outrora presidente de Cuba, vota como ditador. Então, é uma ditadura cubana, uma ditadura mesmo, nada democrática, portanto, e totalmente financiada e mantida pelos Estados Unidos, né? Pois bem, e ao mesmo tempo, portanto, essas 4 décadas de política, a guerrilha se aprofunda, né? Então, chegamos em 1950, 1952, com o início da ditadura, e temos um grande desenvolvimento da luta revolucionária também, né? Então, temos grupos sociais-democratas formados, grupos guerrilheiros formados, que daí, por exemplo, Fidel já faz parte, grupos socialistas, né? Não necessariamente guerrilheiros, mas socialistas, grupos mais ligados à classe operária, outros mais ligados aos camponeses. Então, ao mesmo tempo que há um aprofundamento do domínio estadunidense em Cuba, também há um aprofundamento da luta de resistência do povo cubano, né? Então, isso a gente chega em 1952 dessa forma. E daí surge a figura do Fidel Castro. Fidel Castro ele é uma figura, um advogado, né, filho de camponeses de uma classe média, digamos assim. Então, um homem que consegue chegar a uma faculdade, consegue se aprofundar nas teorias
Então você vê que ele não era um trabalhador tão absoluto, um camponês, um operário, mas também não era rico. Mas de toda forma, ele chega nos anos 50 dentro da resistência cubana e chega nos anos 50 como uma liderança regional, assim, um cara conhecido regionalmente, mas ainda não nacional, né? Até chegarmos em 1953, quando tem o famoso, muito famoso dentro da história cubana, o assalto ao quartel de Moncada, que é um momento onde os guerrilheiros assaltam o quartel-general do exército cubano para, obviamente, roubar armas, né? E destinar esse armamento à luta revolucionária. Só que esse assalto ele é desmontado, né? Ele não consegue dar certo. Os assaltantes, os revolucionários são presos, entre eles o Fidel. E daí tá o grande X da questão aí, que tá um momento muito de virada do movimento revolucionário cubano. O Fidel Castro, ele é advogado e ele passa a se representar, ele mesmo representa a sua própria defesa. E aí, assim, eh eu tenho um livro, o livro que ele escreveu da defesa dele é muito, muito bom, uma base argumentativa absurdamente boa mesmo. Mas o grande X não é só ele ter se representado e ter sido absolvido pela ditadura ali, né. O grande X é que ele pega essa defesa dele, escreve em forma de livro, o movimento revolucionário, faz a impressão desse livro de uma forma obviamente clandestina e distribui para toda a população cubana. É uma ação revolucionária muito grande, né, porque você vai distribuir uma quantidade imensa de livros com uma defesa de um dos revolucionários presos. E a base argumentativa é muito boa, muito, muito boa. Então o que acontece nesse processo de julgamento do Fidel Castro é que a população cubana tem o primeiro o primeiro momento onde a população cubana, enquanto todo o país, né, toda a população cubana conhece Fidel Castro. E ele sai da prisão, ele consegue absorção, ele sai da prisão e ele é já um líder nacional, né, então ele entra como um líder regional e sai como um líder nacional. Uma pessoa já do movimento de resistência cubana, o principal nome desse processo revolucionário, né. Então isso também tem a parte boa de, né, de levar as ideias da revolução para todo o país, e tem a parte ruim que obviamente, assim como todo mundo conhece, a polícia também conhece, o exército também conhece, então ele é forçado nesse momento a se exilar, e ele vai para Guatemala, e daí a gente fala dessa ida à Guatemala do Fidel Castro, no episódio anterior sobre Che Guevara, porque ele encontra o Fidel conhece, na verdade, o Che na Guatemala. Foram para Guatemala porque era um país que estava vivendo um desenvolvimento progressista bastante interessante. A gente fala isso no episódio anterior. Esse desenvolvimento progressista é o suficiente para os Estados Unidos intervirem e promover um profundo e violentíssimo golpe de Estado na Guatemala. E tanto o Fidel quanto o Che vão para o México. Eu falei assim rapidamente sobre essa questão da Guatemala porque é uma questão que eu falei de uma forma mais detalhada no episódio anterior. Tem até corte que a gente separou especificamente disso. Então vocês voltem lá no outro episódio para ver sobre isso, né? Daí o Fidel e o Che vão para o México. No México reúnem e reorganizam a resistência cubana. Eh, o Fidel convence o Che a entrar na luta armada em Cuba e ambos vão para Cuba, voltam para Cuba em 1956 a bordo do navio Gramna, né, com 85 guerrilheiros. Desses 85, 70 são mortos, sobrando 15 apenas, né, o Fidel e o Che entre eles, né. Eh, Pois bem, a Cuba, a partir do momento que ambos voltam para Cuba e desenvolvem a luta guerrilheira, voltam a desenvolver a luta guerrilheira, ou aprofundam, né, a luta guerrilheira, a Cuba é um país agrário, né? Então a guerra de guerrilhas, tanto do ponto de vista da independência de Cuba, quanto agora do ponto de vista da luta revolucionária socialista, a guerra de guerrilha se concentra numa guerrilha rural, uma guerrilha do campo, né? Evidentemente que ao mesmo tempo tem o desenvolvimento da luta operária em Cuba, inclusive a luta operária armada, mas é um número diminuto, já que o país é especificamente agrário, né? O que manda na economia cubana é o açúcar, especialmente, e também o rum. Mas a produção operária, a produção metalúrgica, etc., é muito pequena, né? Então a luta se concentra nas serras
de Cuba. Tem a famosa Serra Maestra, né? Mas são as lutas no campo que se intensificam bastante nesse momento. Daí tem um outro ponto que a gente falou também no outro episódio, que os guerrilheiros... o governo, evidentemente, fazia um trabalho de desinformação, né? Então, passando a falar muito mal dos guerrilheiros no campo, né? Então, indo aos camponeses e falando que eles matavam, que eles estupravam, que a partir do momento que você via um guerrilheiro, ou você atirava, ou você avisava a polícia e tudo mais. Evidentemente, né? Obviamente o governo ia fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, o movimento revolucionário, ele rebate isso através do exemplo prático, né? Então, a principal arma de um comunista é o exemplo prático. Além dos cursos muito importantes, estudo, debate, a principal arma é o exemplo prático. Então, como a gente falou no último episódio, o Thiago falou muito bem sobre isso, ah, o, o movimento revolucionário cubano, ele passa a dominar áreas conforme ele ia avançando, mesmo acontece na China, é, e assim que ele vai avançando, ele vai colocando nas áreas dominadas coisas que o Estado oficial cubano não colocava, né? Por exemplo, escola, hospital, etc., né? Bases de segurança. Então, a, o cidadão camponês cubano vai percebendo que, sim, de fato, as ideias propagadas pelo movimento revolucionário não são só ideias, né? Eles, de fato, estavam colocando em prática aquilo. E, além disso, assim, ainda no processo de revolução, no processo de guerra, né? Está fazendo tudo isso, imagina quando tiver com o Estado em si nas mãos, né? Então, esse avanço da luta guerrilheira foi muito importante e o Fidel e o Che têm um papel muito grande, muito importante nesse desenvolvimento, né? Então, os camponeses passam a entrar na revolução, tanto apoiando indiretamente, né? Mas também apoiando literalmente, pegando em armas e avançando na revolução mesmo, né? E daí tem um ponto interessante também, que eu acho, que isso fica claro em vários livros que você lê sobre o assunto, e filmes também, sempre é um ponto muito destacado, que é a arte da guerra, né? Que é a questão que a gente percebe que o movimento revolucionário cubano tinha uma capacidade bélica pequena, né? Não apenas tinha um número menor de combatentes, mas tinha uma capacidade bélica realmente pequena. As armas eram antigas e tudo mais. Mas você vê no confronto direto com o exército cubano que a revolução era meio que inevitável, entre aspas, porque a gana da luta do revolucionário é muito diferente da gana da luta do soldado, né? O soldado cubano, ele tava ali obrigado, né? Ele não queria estar ali. O Estado obrigava ele a estar ali, né? A maior parte dele, pelo menos. E o revolucionário não. O revolucionário estava dando a vida literalmente para aquilo, para algo que ele defendia. Isso fica muito claro no desenvolvimento da luta cubana em si. Muito evidente isso. A luta avança e, as guerrilhas vão conseguindo cercar a Havana, né? Cercar o poder central, onde estava a maior parte do exército e tudo mais, e o poder central, o presidente em si, né? Ou, no caso, o ditador Fulgêncio Batista. Então, há um avanço pelo campo, conseguindo pegar todas as principais cidades secundárias ali e cercando justamente a capital, né? E quando os Estados Unidos percebe que está prestes a perder a batalha ali, os Estados Unidos conseguem mandar mais dinheiro, mais armamento e tudo mais para Cuba. Mas no momento que isso acontece já é tarde, assim, evidentemente já é tarde. Então, no dia 1º de janeiro de 1959, a, a Revolução tem o seu êxito com o abandono do ditador Fulgêncio Batista ao cargo. Ele foge para Miami. Um ponto importante desse processo revolucionário, e que acontece em todos os processos revolucionários socialistas, é a entrada da pequena e média burguesia na revolução, né? Porque, assim, como eu falei há pouco, a pequena e média burguesia é uma parcela da burguesia que, especialmente a pequena, né? Que ela é a maior parte da burguesia, e ela é muito importante, por quê? Na verdade, essa burguesia, esse dono do mercadinho, dono da farmácia e tudo mais, esse tipo de negócio, ele, na verdade, ele é um trabalhador, né? Ele é um trabalhador com um pouco de acúmulo de capital que consegue formar um pequeno negócio e contratar outros trabalhadores.
Então, ainda que ele explore um pouco o trabalho de outras pessoas, é muito pouco, né? Na prática, ele é muito mais próximo da classe trabalhadora de fato do que do grande capital, né? A pandemia, por exemplo, deixou isso muito claro, né? A quantidade de pequenos negócios que durante a pandemia entraram em falência e esses pequenos burgueses se voltaram a ser trabalhadores, né, diretamente, é enorme. Ao mesmo tempo, durante a própria pandemia, a quantidade de grandes burgueses que lucraram com a própria pandemia é literalmente enorme. Então, a partir do momento que a pequena e a média burguesia em todos os países onde a revolução aconteceu. A partir do momento que esses grupos têm a consciência disso, entendem esse ponto, e param de se achar elite, né? Para de achar que faz parte da grande burguesia e entendem que são trabalhadores, só uma situação financeira um pouquinho melhor só. Quando acontece isso, a revolução sempre dá certo. Então aconteceu na Rússia isso, aconteceu na China e aconteceu em Cuba. Então, essa pequena burguesia entrou na revolução literalmente com armas no fim de 58 e no início de 59, literalmente no primeiro dia de janeiro, né, de 1959, aconteceu a revolução. Só que a revolução ela não é só você chegar no poder, né? Esse é o primeiro passo apenas. Agora vem a revolução em si, né? Que é construir uma sociedade alternativa, uma sociedade socialista, no caso. Só que na Revolução Cubana, essa primeira fase, ela não é socialista, ela é nacionalista. A gente tem o governo, o início de um governo dividido entre os principais atores que chegaram ao poder, né, que conseguiram derrubar a ditadura do Fulgêncio Batista. Então você vai ter sociais-democratas, pequenos burgueses, médios burgueses, socialistas não revolucionários, né? Você vai ter socialistas que de fato pegaram em armas, você vai ter operários, você vai ter camponeses, você vai ter o Fidel Castro dentro disso. O Fidel Castro, dentro dessa grande gama de lideranças que representavam a mudança, o Fidel Castro ele era a principal figura dentro da população. Era ele, o Fidel Castro, o Camilo Cienfuegos e o Che Guevara, os principais rostos da Revolução. Ainda assim, por uma questão de força política, uma questão de grupos, né, de poder de grupos, a Revolução ela assume um caráter nacionalista, né, um caráter burguês, um caráter de um desenvolvimento, um aprofundamento do capitalismo cubano, mas um capitalismo cubano, né? Cuba era para os cubanos, ou seja, desenvolver a ideia de uma sociedade capitalista em Cuba, mas através dos olhos e das ações dos cubanos, e não dos estadunidenses, ingleses, etc. Então, uma autonomia do povo cubano para desenvolver o que quisesse. Nesse ponto, era uma ideia nacionalista, portanto, ainda capitalista, né? E essa ideia persiste até 1961, quando a gente tem a famosa Contra-Revolução, né? Que acontece em todo o processo revolucionário também. Que, no caso de Cuba, foi a invasão da Baía dos Porcos, invasão essa promovida pelos agentes da CIA e mercenários patrocinados pelos Estados Unidos, né? Então, tanto os mercenários quanto os agentes da CIA invadem a costa cubana para derrubar o governo e colocar o Fulgêncio Batista de novo no poder. E só que o povo cubano, ainda já historicamente revolucionário, consegue defender o governo, defender o próprio país e evita que isso aconteça. Fato importante de lembrar também é que essa junta, digamos, esse primeiro governo cubano de 59 a 61, ainda com caráter nacionalista e não socialista, esse primeiro governo ele vai para os Estados Unidos e tenta falar com os Estados Unidos, ó, a gente quer não o apoio, né, mas quer uma boa relação diplomática e econômica com os Estados Unidos, a gente não quer romper com os Estados Unidos, mas viemos aqui deixar claro que nós vamos desenvolver o capitalismo à maneira cubana, né? Sem a intromissão de outros países, inclusive de vocês. E os Estados Unidos, eles rechaçam abertamente essa possibilidade de um autodesenvolvimento cubano, ainda que capitalista, né? E passam desde então, desde 59, a promover sanções econômicas, né? Então, isso é um ponto interessante, né? Não é que a Revolução Cubana se radicalizou desde o início. Ela tinha um caráter ainda capitalista
2 primeiros anos. Mas ainda assim os Estados Unidos achou que era demais e promoveu sanções, né, econômicas, tentando matar o governo. E daí, a partir da contra-revolução, da derrota dos Estados Unidos, daí a partir desse momento, sim, o Fidel assume o poder claramente, diretamente, e a Cuba se torna um país declaradamente socialista, se aproxima e faz uma grande aliança com a União Soviética, né? E daí, assim, agora sim é uma revolução socialista de fato, né? E daí, desse início da revolução, a gente falou também no último episódio, porque o Che Guevara ainda estava em Cuba e estava desenvolvendo vários desses aspectos de programas sociais diretamente revolucionários e socialistas, né? Exemplos, de novo, em relação a isso. Teve um enorme mutirão contra o analfabetismo, que a gente falou, o Thiago estava aqui, ele falou em relação a isso também. O país sai de 38% de taxa de analfabetos para 3,9% em menos de um ano, uma queda muito drástica, e é um programa de combate ao analfabetismo, até hoje reconhecido pela ONU como um dos mais bem-sucedidos programas, né? Tem uma profunda reforma agrária também, como eu disse, era um país bastante agrário, né? Majoritariamente agrário, e que possui uma concentração fundiária gigantesca, gigantesca, e essas terras na mão de pouquíssimas pessoas da elite cubana, os mais ricos, e ah, outros poucos da elite estadunidense. Então, uma parte da elite estadunidense era dona de uma grande parcela de terras em Cuba. Essas terras são todas desapropriadas, esses latifúndios são todos desapropriados e distribuídos entre camponeses e cooperativas de trabalhadores do campo, né? Outras partes são destinadas para desenvolvimento de indústria e tudo mais. Então, a reforma agrária é uma reforma bastante interessante, bastante importante. E leis de pleno emprego, né? A garantia na lei de pleno emprego. E daí tem as famosas, o desenvolvimento de programas de saúde, educação, transporte, moradia, segurança, tudo gratuito e universal, né? Também o desenvolvimento de o que a gente chama aqui no Brasil de uma cesta básica, né? Então, o governo cubano passa a oferecer, a garantir, não oferecer, oferecer dá o entendimento que a outra pessoa pode recusar. É a garantia de cestas básicas, o que eles chamam de alimentação básica, né? Para toda a população, toda a população. E em Cuba é interessante que essa cesta básica é chamada de ração em Cuba. Só que não foram os socialistas que inventaram esse nome. Esse nome já é um nome usado na cultura cubana há bastante tempo. É um nome bastante esquisito, pensando no português do Brasil, especialmente, mas eles chamam essa cota mínima de comida mensal de ração. Então, o governo passa a garantir esse mínimo para todas as famílias cubanas. E também um outro ponto que eu acho interessante, que é o, uma cota mínima de roupa para toda a população. Então, toda família tinha uma quantidade X de... Tinha não, tem ainda, né? Que ainda é feito em Cuba isso até hoje. Então, toda a família passa a ter uma cota mínima também de vestuário, né? De roupa, todo mês, né? O interessante disso é que o cidadão cubano ele passa a não se preocupar com saúde, com educação, com moradia, então não tem que usar o seu salário para pagar aluguel, por exemplo. Então, saúde, educação, moradia, roupa, transporte e alimentação. Então, tem o mínimo que cada pessoa precisa para viver passa a ser garantido pelo Estado. E segurança também, né? E o interessante disso é que isso implica que o salário ele tem uma importância menor. Porque no capitalismo, o que a gente vive hoje no Brasil? A gente tem o nosso salário e dentro desse salário a gente usa ele para comer, para se vestir, para pegar ônibus, para garantir o mínimo de segurança possível, para conseguir morar em algum lugar, etc. Se a gente ficar doente, a gente conseguir se tratar, etc, etc, etc. Em Cuba, tudo isso é garantido pelo Estado, independente se o cidadão está trabalhando ou não. Então, se ele tem trabalho ou não tem, ele vai ter acesso a todas essas questões já garantidas. E tem, de fato, acesso a todas essas questões já garantidas. Isso é interessante, porque daí o salário ele perde um pouco a importância. Então, mesmo em momentos de crise do capitalismo, não, desculpa, crise social no socialismo, por exemplo, dos anos 90 em Cuba, o Estado continuou garantindo essas questões.
E isso implica no óbvio, né? Isso implica mesmo em momentos onde o Estado não consegue pagar um salário alto, o cidadão cubano ainda tem um teto para morar, ainda tem comida para não morrer de fome e tudo mais. O mesmo a gente não pode aplicar para o Brasil, por exemplo, né? Que é um país capitalista. Em momentos de crise, as pessoas passam fome e morrem e tudo mais. O Brasil, Estados Unidos, todos esses países, o Estado não garante a sobrevivência do cidadão. Em Cuba garante. Ainda em momentos de crise. É, Então, esse é um ponto muito interessante também. E outro ponto é o trabalho voluntário, né, que a gente falou bastante. Assim, a Revolução Cubana se esforça bastante desde 59 para desenvolver o homem novo, né, que é o homem que entende a sua função social no mundo e que já que tem todas as garantias, essas garantias que eu expus agora há pouco, ah, o trabalho não é individual, né? O trabalho deixa de ser para si, para ganhar o seu próprio salário e individualmente desenvolver a vida. O trabalho passa a ser coletivo, né? É uma importância coletiva para o desenvolvimento da sociedade. Sociedade essa que vai continuar garantindo a sua boa vida ali. Então, a ideia do trabalho voluntário é justamente conseguir fazer o cidadão tirar o indivíduo da mesa e colocar o coletivo, né? Isso é muito importante. E como a gente falou no último episódio, englobava todo mundo nessa lei, né? Então, não era só o trabalhador cubano qualquer que tinha que fazer o trabalho voluntário, mas também lideranças políticas, o próprio Fidel Castro, o próprio Che Guevara, tudo mais. Isso era os juízes, enfim, não tinha uma elite que não fazia isso, né? Pois bem, então Cuba vive um grande desenvolvimento. Vou tomar um líquido aqui. O problema de estar sozinho é esse, né? Que eu tenho que parar pra tomar um líquido e fica um momento de silêncio. Cuba vive um grande desenvolvimento social nos anos 60, 70 e 80. Muito porque, primeiro, uma boa administração do seu governo, né? Que podia ter uma ajuda externa, como tinha da União Soviética, e ferrar tudo ali internamente, mas tinha uma boa administração do governo. Então há um grande desenvolvimento. Cuba se torna uma educação que é até hoje uma educação pública absurdamente qualificada, uma saúde pública mundialmente premiada e tudo mais. Um país muito seguro, etc. Inclusive, Cuba até hoje em dia é um país seguro, né? Tem estudos de segurança que mostram que Cuba é o único país latino-americano com um nível de segurança igual ao das potências europeias, por exemplo, né? Então, ainda hoje, depois de tudo, depois de pandemia, inclusive, e tudo mais, Cuba continua com esses aspectos sociais bem estabelecidos, né? Pois bem, só que nesse período de 60, 70 e 80, o desenvolvimento cubano também se dá pelo fato de ter um grande parceiro econômico que ajudava financeiramente muito, muito forte e de uma forma política, né? Que era a União Soviética, porque o preto no branco, se a balança comercial, se fosse só vender e comprar coisas da União Soviética diretamente, Cuba não tinha tanto o que oferecer para a União Soviética assim, né? Então a União Soviética naturalmente pagava mais do que o valor de mercado das coisas de Cuba para ajudar aquela experiência socialista, né? Já que a União Soviética era uma experiência gigantesca e Cuba é uma ilha, né? Então, é um parceiro muito importante. A União Soviética, no fim dos anos 80, degringola, sim, de um jeito bizarro. Ela acaba por um erro estúpido das suas lideranças e ela acaba de uma forma inesperada, né? E a partir disso, assim, ninguém esperava o fim da União Soviética quando acabou. Nem os Estados Unidos, nem Cuba, obviamente, né? Então, quando acaba, Cuba não estava preparada para perder aquela ajuda econômica. E daí, nesse momento, Cuba fica muito sem chão e, somado à falta, obviamente, os Estados Unidos percebe isso e dobra, triplica as sanções econômicas, né? Então, Cuba vive os anos 90 com uma profunda crise econômica, né? O interessante, porém, é que mesmo com uma crise econômica, com uma crise muito forte, Cuba consegue manter essas garantias sociais que eu falei para vocês há pouco. Isso é uma coisa muito interessante, assim, porque se perde isso, o governo acaba, né? Se perde isso, a experiência socialista teria morrido. Mas Cuba, mesmo com todas as dificuldades, conseguiu manter essas ajudas econômicas. Porém,
uma questão que devemos deixar clara é o seguinte, que como a Cuba passou a entrar numa crise, né, a partir dos anos 90, uma crise econômica, o governo consegue garantir aquela estabilidade, então consegue o país consegue manter todo mundo com moradia, com saúde boa, com educação muito boa, um país seguro, tudo isso acontece. Coisa que no Brasil não acontece, por exemplo, né, lá acontece. Só que, então, é um país bastante socialmente justo e igualitário e rico, é um país socialmente rico. Só que é um país economicamente pobre, né? Então, o que passa a acontecer é que a situação material do povo cubano passa a ficar complicada. Então, é um país materialmente pobre. O povo cubano hoje não tem, e isso começa nos anos 90, não tem uma autonomia material, né? Não consegue o acúmulo de coisas. Às vezes, coisas muito simples, tipo barbeador, sabe? Coisas muito básicas que faltam em Cuba de fato. Só que isso são coisas materiais, né? Então, embora é importante de fato, né? A ideia do socialismo não é nivelar por baixo, assim, nivelar por cima. Isso falta em Cuba, mas falta também por conta das sanções econômicas, né? Então, assim, eu sou um defensor da experiência cubana, por quê? Porque Cuba consegue garantir o que quase nenhum país no capitalismo consegue. Assim, Finlândia consegue, Dinamarca consegue, mas são exceções. Tipo, os Estados Unidos não consegue, por exemplo. Que é todo mundo com moradia, né? Todo mundo com teto sobre sua cabeça, todo mundo com saúde, todo mundo com educação, a expectativa de vida de Cuba é bem alta, todo mundo podendo chegar e fazer universidade, todo mundo conseguindo emprego e tudo mais. Porém, esses empregos não dão um bom salário porque o dinheiro hoje em dia é escasso em Cuba, né? Então você vai ter uma garantia de vida que não tem no Brasil, mas você não, ao mesmo tempo você não consegue o acúmulo de capital que tem no Brasil, por exemplo. Então são dois pesos da questão ali. Mas uma parte se explica dessa questão, são as sanções econômicas. As sanções sobre Cuba, dos Estados Unidos sobre Cuba, elas são profundamente violentas e, na minha opinião, terroristas, porque elas impedem, os Estados Unidos impede que todo país, os Estados Unidos impede que os países façam negociações de produtos com Cuba, desde que aquele produto que está vendendo para Cuba, ou negociando com Cuba, tem a tecnologia estadunidense. E assim, 99% das coisas hoje em dia tem tecnologia estadunidense. Então, assim, é muito, muito. E daí a consequência é que daí os Estados Unidos rompe relações econômicas com esse país, se houver essa negociação. Então é algo terrorista, assim, porque quase tudo tem tecnologia estadunidense embutida, né? Então, os Estados Unidos conseguem amarrar o mundo inteiro para não negociar com Cuba. E ninguém quer cortar relações econômicas com os Estados Unidos porque, porra, isso significa dois problemas. É você parar de negociar com a principal economia do mundo. E dois, que os Estados Unidos é um país ótimo para invadir tudo quanto é lugar, né? Então ninguém quer pegar os Estados Unidos como inimigo também. Hoje em dia, a Cuba consegue fugir um pouquinho desse bloqueio com a China, né? A China desenvolveu, especialmente depois do início dos anos 2010, mais ou menos, 2005, ah, a China conseguiu desenvolver uma autonomia industrial em praticamente tudo. Então, significa que a China consegue produzir praticamente tudo de uma forma autônoma, sem passar pelos Estados Unidos, né? Então, a China voltou a ser o que a União Soviética era antes para Cuba, né? Que é um parceiro econômico muito forte. Não tanto quanto a União Soviética era, mas passou a ser uma alternativa para fugir disso, né? Ainda que pouco, né? Então Cuba vive esse dilema. Hoje, Cuba está vivendo numa abertura que é o seguinte: Cuba vive uma abertura que é uma espécie de modelo chinês, assim, né? O Cuba abriu partes dos seus setores da economia para iniciativa privada, né? A China fez isso e faz isso brilhantemente bem. Mas a China é um país com 1,5 bilhão de pessoas, então é mais fácil fazer isso.
Cuba já é mais perigoso fazer isso, né? Mas o fato é que eles entenderam que ficar num socialismo totalmente fechado não é o momento, não é um momento histórico para isso, e que se deu certo na China, porque a gente não pode fazer também, tentar fazer também, né? Que é abrir setores não estratégicos para iniciativa privada. Então, produção de carros, pequenos negócios, coisas que não são estratégicos para a defesa do país e para a autonomia econômica e política do país, podem ser privados. Ah, coisas estratégicas continuam sendo públicas. Eh, Cuba passou a fazer isso, né? Então há um aquecimento na economia cubana, há também, evidentemente, um desenvolvimento de uma burguesia cubana, né? Então, são os riscos, né? A China conseguiu lidar bem com esse risco, tem bilionários chineses, mas está tudo embaixo da asa do Estado. Os chineses conseguem lidar com isso. Se Cuba vai conseguir ou não, já é outros 500, mas é o que está desenvolvendo agora. Porém, vale um ponto final aqui dessa questão de Cuba, que é o seguinte. Cuba tem a sua própria experiência socialista, e Cuba, eu garanto para vocês que Cuba é uma experiência muito mais democrática do que o Brasil. Posso entrar, não sei se vai dar tempo, mas posso entrar em um debate marxista do que é democracia e o que é ditadura, mas não sei se vai dar tempo, então não vou entrar nesse momento. Mas para uma pessoa, a organização política de Cuba é a seguinte: você inicia a sua vida política concorrendo a ser a liderança na rua. Então, a rua, em cada rua cubana tem uma liderança. E essa liderança é eleita, né? Então, as pessoas que moram naquela rua elegem, dentre os candidatos, uma liderança da rua. E daí depois tem a liderança do bairro. E essa liderança do bairro passa para a liderança do distrito, do quarteirão ali. Passando depois para algo maior, que daí seria uma região dentro da cidade, tipo a Zona Leste, a Zona Oeste, etc. Daí depois disso, passa para, de fato, Câmara de Vereadores e prefeito. E daí depois tem, igual a gente tem, né? Deputados estaduais, federais, etc. Ainda que não com esses nomes, né? Até chegar num que seria um Senado. E esse Senado é o único momento que não há uma eleição direta, que é para o presidente. Você chega até o Senado e daí esses representantes do Senado votam para o presidente. É o único momento que não tem uma eleição direta. O resto é tudo direto. E começa muito antes no Brasil, né? Então começa desde a rua, literalmente da rua, até o Senado, né? Então é muito, muito amplo. E para o candidato se eleger como senador, ele tem que passar por todo esse processo. Ele não pode ser do nada uma pessoa que ganhou alguma forma, de alguma forma, luta no boxe, por exemplo, muito popular nos Estados Unidos, em Cuba. Não pode ser um ex-boxeador e ir direto pro Senado. Ele tem que passar pela rua, pelo bairro, pelo distrito, etc. Até chegar no Senado. E daí, dentro do Senado, ele pode ser uma das opções para a presidência, né? Então é uma forma muito mais democrática, muito mais ampla que no Brasil, por exemplo, né? Agora, a questão da... Só para acabar, então, porque pois bem. Só o debate marxista em relação à democracia e ditadura é o seguinte: no Brasil, a gente entende democracia como você votar para presidente, para prefeito, para governador. Então, a cada 2 anos você botar seu voto ali na máquina, né? Só que, assim, isso é muito vago, porque na prática, no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer país capitalista, os candidatos que ganham na prática são os que colocam mais dinheiro na campanha e geram mais publicidade e passam o seu rosto e o seu número de votação toda hora na TV, na internet, nas redes sociais e tudo mais. Então, a vitória na eleição está muito ligada ao dinheiro investido ali. E é uma estrutura, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, feita para quem não tem dinheiro não conseguir se expor, né? Não conseguir mostrar seu rosto. Então não é muito democrático isso, né? Nem todos têm a mesma condição de disputa, né? E na prática portanto, uma imposição de quem tem dinheiro para quem não tem dinheiro. Isso não muda muito, né? Por mais que às vezes entre um Lula ali, que é um pouco mais à esquerda e tudo mais, mas é muito vago também, né?
Quando entrou alguém mais à esquerda mesmo, normalmente tomou golpe. Por exemplo, o Salvador Allende no Chile, né? Um cara socialista que chegou através do voto e tomou golpe. Ou outros mais à esquerda no Brasil, como João Goulart ou a Dilma, então também tomaram golpe. Mas então o que na prática observamos nas democracias burguesas é que é um teatro, na verdade, né? É uma falsa democracia ali que está muito ligada ao dinheiro, né? Então, você quase nunca consegue chegar, se você é uma figura popular, porque você não vai ter dinheiro para concorrer com figuras com muito dinheiro, então você não vai conseguir concorrer de igual para igual e vai perder. E quando chega, normalmente toma golpe. Então é uma. Nos Estados Unidos, por exemplo, nunca chega, né? Ou é democrata ou republicano, nunca chega essa figura outsider, né? Então os marxistas entendem que o que a gente vive hoje, e eu acho que isso é claramente exposto, né? O que a gente vive hoje é uma ditadura da burguesia, né? Uma imposição de quem tem dinheiro sobre quem não tem. E os marxistas defendem a ditadura do proletariado. Então, quem é marxista vai defender abertamente a ditadura do proletariado. Por quê? Porque nós vivemos uma ditadura da burguesia, né? Então, é uma inversão, né? Tirar uma ditadura e colocar outra, que é a imposição da classe trabalhadora sobre a burguesia. Ao contrário do que a gente vive hoje, que é uma imposição da burguesia sobre a classe trabalhadora. Isso é muito evidente na China, por exemplo. Na China, existe propriedade privada, existe, portanto, burguesia, mas ela está completamente dominada pelo Estado. Na China, portanto, é uma imposição da classe trabalhadora, representada pelo Estado socialista, uma imposição sobre a classe burguesa, que está domesticada dentro da estrutura ali. A China vive, portanto, uma ditadura do proletariado, ao contrário de nós e dos Estados Unidos, dos demais países capitalistas. Agora, só para terminar, eu tenho amigos cubanos e hoje em dia, eles são bastante críticos ao socialismo cubano, mas você fala assim, beleza, e você quer o que no lugar, né? Qual que é? Essa é a crítica, e a solução? Você fala que, daí eu falei já várias vezes, você quer o que acontece no Brasil, e eles ficam assim, Deus me livre, assim, nunca, olha a pobreza que vocês têm, sabe, nem fudendo, então, é... E os Estados Unidos, não, também não quer. O que eles citam muito, assim, quase todos os cubanos citam, é a China. É buscar um desenvolvimento tal qual a China conseguiu, porque na opinião deles, a China conseguiu equilibrar justamente essa ditadura, essa imposição da classe trabalhadora sobre a propriedade privada, mas adaptada ao mundo atual, né? Com uma maioria de países capitalistas, portanto. Então a China é o grande exemplo que eles seguem, né? Pois bem, o episódio em si é esse, mas temos ainda dicas culturais, né? Como dica cultural, eu coloquei, sinceramente, a biografia que eu citei antes do Che, que é o livro. Ai, Jesus, eu esqueci o nome do livro. Que é o livro. Ernesto Guevara, também conhecido como Che. Eu coloquei somente essa leitura, porque eu acho. Eu tava falando com o editor aqui antes, que eu acho que ele é um livro muito grande que fala a biografia do Che, mas ele é um livro muito elucidador da própria revolução, né? Então ele se atém muito não só a conversar sobre a biografia do Che, mas também a explicar muito bem a revolução, o processo revolucionário. E traz também visões é, tipo, jornalistas, fotógrafos que estavam vivendo naquele momento, de fora, portanto, dos olhares cubanos e latino-americanos, né? Então, eu acho que é um livro, ele é muito grande, muito extenso, denso e tudo mais, mas é um livro que ele traz muitas respostas sobre esse processo, né? Então, embora seja a biografia do Che, ele não se prende, então eu entendo ele como um documento histórico também muito rico sobre a própria Revolução, né? Então, eu deixo essa Revolução dessa vez. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Hoje sozinho, mas no próximo estarei, para compensar a falta de hoje, no próximo estarei eu e mais 3 pessoas aqui. Espero que tenham gostado. Nos sigam nas nossas redes sociais. Sejam inscritos no YouTube e tudo mais.
Tem um episódio nosso que tá quase chegando nos 1000, nos 1000 plays, então se puderem também aproveitar o episódio da Ponte Preta, que do nada cresceu. E é isso. Espero que tenham gostado. Abraços, beijos e beijos revolucionários a todos.